Em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 8. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a estes, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lo peçais. Vamos orar? Ó Deus, sua palavra foi lida, Pai, e nós pedimos que o Senhor fale no nosso coração. Nós necessitamos, ó Pai, da sua palavra, e que de fato nós possamos aprender, ó Deus, a importância da oração. Possamos aprender, ó Deus, a sermos servos que falam com o Senhor, filhos que conversam sempre, todo dia, buscando o Senhor. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, imaginem um casal que não conversa. Imaginem esse casal que não conversa entre si, porque embora há anos casados, raramente eles conversam em profundidade. Às vezes eles trocam meia dúzia de palavras durante o dia, mas eles nunca mais compartilham palavras, anseios mais íntimos do coração que está ali um com o outro. E a gente sabe, irmãos, que com o tempo, o que isso acontece? Com o tempo, essa conexão entre eles vai se esfriar. Com o tempo, essa intimidade vai desaparecer da vida deste casal. E agora, irmãos, eu quero que cada um de nós pergunte a si mesmo: será que a nossa vida de oração com Deus não anda da mesma forma? Será que a minha vida de oração, o meu dia a dia mesmo, em falar com o Senhor, em oração a Deus, não tem sido assim? Muitos cristãos, irmãos, sabem muito bem que a oração é importante. Muitos cristãos sabem que a oração é vital para a sua vida, mas praticam muitas vezes de forma mecânica, sem fervor, sem essa real comunhão, sem essa real conexão com o Senhor. E é triste, irmãos, nós vemos crentes, pessoas na igreja precisando orar e orando até mesmo como um tipo de obrigação. Ou orando de forma pior ainda, só quando tem necessidade. Quando o calo aperta, aí ele vai lá e ora, pede oração, clama ao Senhor. Mas ele não procura experimentar aquela verdadeira oração alegre, maravilhosa que pode ter e podemos ter com o nosso Pai Celestial. E aqui, no entanto, Jesus Cristo nos ensina que a oração não é um ritual vazio, mas um caminho para um relacionamento profundo. Ou seja, através da oração, eu tenho um relacionamento profundo. Caminho para um relacionamento profundo ao Senhor. E aqui nós vemos que no Sermão do Monte, Jesus ele confronta essa religiosidade vã, essa religiosidade vazia dos fariseus, e ele pega os seus discípulos e ensina aos seus discípulos a viver de uma forma que agrada ao Senhor. De como eu vou orar? Como eu vou buscar o Senhor de fato? Ou seja, viver como discípulos de maneira autêntica. Aqui no capítulo 6, nós estamos no Sermão do Monte, e Jesus ele trata, por exemplo, sobre a justiça verdadeira. O que é a justiça verdadeira? E Jesus explica que essa justiça ela deve ser exercida sem hipocrisia. E ele inclui algo muito importante nessa sessão: a oração.
Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus ele coloca e nos ensina, e ensina a cada um de nós, discípulos de Jesus, como nós devemos orar. E como a oração é um dos pilares para uma vida piedosa. Esse mês nós estudamos e vimos a respeito disso. A importância de nós orarmos, a importância de nós buscarmos e voltarmos ao primeiro amor do Senhor. A necessidade de ter uma vida santa diante do Senhor. E Jesus ele está explicando. Jesus está ensinando cada detalhe precioso para os seus discípulos. E o contexto é claro. A oração não deve ser um espetáculo público para ganhar a aprovação dos outros, mas um ato de intimidade. Então você ora porque você tem intimidade com o Pai, com o Senhor. E é nesse contexto, irmãos, que nós entramos então aqui em Mateus capítulo 6, onde Jesus ensina como eu vou orar. Como eu vou orar? E ele alerta sobre o perigo da hipocrisia e nos mostra a necessidade de nós dependermos do Senhor. E esse é de fato a abordagem, o objetivo dessa mensagem. Se Deus assim nos permitir, no próximo mês, eu quero apontar e mostrar para os irmãos, estudar junto com os irmãos a oração do Pai Nosso. Então nós pegaremos cada sessão e estudaremos, meditaremos e aplicaremos ao nosso coração. Hoje, antes de nós aprendermos a orar, de fato, nós precisamos saber a importância da oração. Qual que é a oração que Deus agrada? Você já se questionou assim? Qual que é a oração que de fato Deus fala assim, esse meu servo é fiel, esse meu servo, ele tem uma conexão comigo. E nós veremos Cristo dando essas instruções aos seus discípulos de como orar e quais são essas orações. Então, a pergunta e a meditação que eu deixo para vocês, você deseja ter uma vida cristã vibrante e cheia de espiritualidade com o Senhor? Então, nós precisamos reaprender a orar. É claro, irmãos, que eu não vou ensinar, porque eu preciso também reaprender a orar, preciso também buscar o Senhor. E por isso que nós olhamos na fonte. E aonde é a fonte? Cristo Jesus. Cristo Jesus é a fonte, é aquele que nos ensina, nos instrui. Que o Espírito Santo, irmãos, possa trabalhar no nosso coração para que, de fato, nós possamos aprender com ele. E a primeira coisa que eu quero apresentar aos irmãos é a oração que agrada a Deus. Versículos 5 e 6. Acompanhem na palavra do Senhor. A oração que agrada a Deus. Jesus, então, aqui, irmãos, ele começa o seu ensino sobre a oração fazendo um forte contraste. Não deu certo? Ah, agora deu. No outro domingo eu quase fiquei assim meio perdido, porque não tinha dado certo. Mas graças a Deus. Só para os irmãos aprenderem, os irmãos facilitar um pouco mais a absorção da mensagem. Então, a oração que agrada a Deus. Mateus 6, versículos 5 e 6 é onde nós tiramos essa meditação. Então, irmãos, olha só. Jesus ele começa seu ensino sobre a oração com um forte contraste, mostrando, olha, essa é a oração do hipócrita. Essa é a oração do temente ao Senhor, uma oração sincera. E ele começa declarando o que está no versículo 5 e 6. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Essa aqui é a primeira advertência de Jesus Cristo a nós. Jesus, ele dá essa advertência contra a oração hipócrita. E às vezes você pode estar se perguntando, o que é hipócrita? O que são os hipócritas? Os hipócritas eram, podemos assim dizer, de uma forma assim, que a gente entenda no nosso contexto de hoje, os atores. No teatro grego, então um ator, ele representava então de uma forma hipócrita, ou seja, ele representava ali um homem, mas ele colocava uma máscara e ele estava ali representando um oriental, ele estava representando uma mulher, porque eram os homens ali que faziam a questão das artes, não eram mulheres. Então ele colocava uma máscara. E aí que vem essa
essa origem da palavra da hipocrisia. Então, aqui Jesus está dizendo aqui, olha, a oração de um filho de Deus não pode ser duas caras. A oração de um filho de Deus não pode ser feita por um ator, ou seja, você falando coisas que você não vive, que você não pratica, que você não estuda, que você não tem contato diário. E no contexto aqui judaico do primeiro século, era comum os líderes religiosos, eles orassem publicamente ali em Jerusalém, ali perto do templo, nos comércios, ou até mesmo aos redores ali de Jerusalém. Então eles se levantavam e eles falavam em alta voz, com toda aquela pompa deles, com aquelas roupas, com filactérios, que eram coisas que eles colocavam para poder decorar a lei, colocava assim, colocava umas portinhas aqui para poder pegar, como se fossem umas caixinhas de promessa que eles colocavam na cabeça. Tudo isso para quê? Para mostrar, esse homem é piedoso. Mostrar para aquelas pessoas simples ali que ele era um homem que estava ali próximo com o Senhor. E Jesus vê isso, chama os seus discípulos e aponta, olha, não devemos orar desta forma, como os hipócritas, porque eles acham que orando e repetindo, o Senhor vai fazer alguma coisa. Então Jesus ele denuncia essa motivação errada por trás dessas orações. E qual que é essa motivação errada? O desejo de ser visto pelos homens e de ser reconhecido como piedoso. Você não faz isso para Deus, você está fazendo para ver o que o irmão, o que a pessoa de fora ou de dentro da casa está olhando e está pensando sobre você. O problema aqui não é a oração pública em si, porque a Bíblia está repleta de exemplos de orações em ajuntamento dos crentes. Por exemplo, Atos 4, nós vemos ali um momento onde oram. Então, o problema não está você orar como nós fizemos hoje. Levantar, orar a Deus pela congregação, pela nossa família, pela nossa igreja. Não há problema isso. O problema é a hipocrisia, é a busca por reconhecimento humano em vez de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Então Jesus oferece um contraste. Primeiro, a oração verdadeira é aquela que reconhece acontece em segredo e diante de Deus e não diante dos homens. A oração correta que agrada ao Senhor, de fato, é que vem do coração e que acontece sem os aplausos da plateia, das pessoas dizendo, olha como ele ora bonito, olha como ele ora com forte, né? Oração forte. Porque, de fato, isso não existe, irmãos. Não existe oração forte. Porque quem faz todas as coisas é o Senhor. É o Senhor que dirige, é o Senhor que instrui. Eu somente um servo. O servo, a oração, o significado da oração é nós entendemos a nossa dependência diante do Senhor e por isso que nós oramos. Nós veremos isso no segundo ponto. Nós dependemos e necessitamos do Senhor. Por isso que a nossa oração não deve ser hipócrita, devemos correr disso. Mas para isso precisamos ter comunhão com o Senhor. Leitura da palavra, comunhão com a igreja, comunhão com os crentes. Senão não adianta, irmãos. E Jesus aqui ele oferece esse contraste. Ele instrui seus discípulos a orarem em um lugar reservado. Ou seja, o Senhor, Jesus, ele é Deus. E ele conhece muito bem o nosso coração. Então ele já fala assim, olha, vai em secreto, vai em segredo. Você precisa falar com o Senhor? É você e o Senhor. Ele te ouve. Fale com ele. Chore diante dele. Fale com o Senhor. E aqui ele coloca no versículo 6, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. Eu achei interessante compartilhar com os irmãos esse significado aqui da tradução do quarto. Porque quando colocaram aqui a tradução quarto, a gente pensa no nosso quarto mesmo, né? Só que a palavra que Jesus está colocando aqui no original pode ser também traduzida como quarto interior, ou quarto inferior, ou, que a gente conhece muito bem, dispensa. Então, aqui, quando ele fala isso, Jesus praticamente está fazendo uma aplicação e uma orientação. Olha, sabe no seu quarto, numa dispensa, num quarto, num cômodo onde você não tem janela, é escuro, onde ninguém vai ouvir sua oração, ninguém vai ouvir você falando com Deus, é lá que você vai orar. Então você se retira e vai e ora ao Senhor.
E esse detalhe aqui é muito significativo, irmãos, porque Jesus está nos ensinando que a verdadeira oração não busca por espectadores, mas sim a presença de Deus. E aqui há uma exortação, irmãos, há uma confrontação à nossa vida. Há irmãos que têm vergonha de orar em público. Há irmãos que têm vergonha de orar na igreja. Irmão, se nós estamos aqui e a oração é para o Senhor, por que teme? Porque você tem medo. Nós precisamos de sondar o nosso coração e falar assim, por que eu não oro? Porque de fato eu não oro para as outras pessoas, ou não oro para o Senhor em comunhão com meus irmãos. Às vezes eu posso estar aqui, pensando no que os outros vão falar. E Jesus ensina, esquece o que os outros vão falar. A oração verdadeira é a oração que você faz ao Senhor. Uma oração simples, uma oração direta. É isso, o Senhor quer ver coração, o Senhor quer ver espírito e adoração em verdade. E além disso, irmãos, Cristo nos garante que Deus vê em secreto. Ou seja, o Senhor vê o seu coração. Às vezes você gaguejou, às vezes você esqueceu uma palavra. Não importa, o Senhor ouviu a sua oração. E o Senhor te recompensará. Você não precisa de aplausos. E Deus já está trabalhando. Cristo está trabalhando no coração dos seus discípulos na nossa vida. Porque é muito fácil, é muito melhor. A gente quer ouvir aplausos. A gente quer um tapinha nas costas dizendo como você orou bem, como você tem um poder, como você tem uma oração forte. Às vezes a gente precisa olhar para o que a palavra de Deus diz. Não. Você não precisa disso. Você precisa orar para se humilhar diante do Senhor. E isso nos mostra, irmãos, que Deus não apenas ouve as nossas orações. Aqui Jesus está dizendo, o Senhor ouve. Aqui é não só uma promessa, mas uma confirmação. Mas ele reconhece as nossas intenções e motivações mais profundas. Então você pode me enganar. Você pode enganar a igreja, pode enganar as outras pessoas, mas o Senhor de forma alguma, porque você pode orar bonito, você pode orar de forma coerente, pegando e juntando as ideias de forma perfeita, mas o Senhor não vai olhar só o que está falando da sua boca, mas o seu coração. O que está saindo do seu coração. E a recompensa aqui, irmãos, dessa oração secreta, não é a riqueza ou status, mas a própria presença e comunhão com Deus. E isso, dinheiro algum pode comprar. Dinheiro algum. Muitas vezes aqueles que são mais pobres são os mais ricos em comunhão com o Senhor. Porque o Senhor, ele quer um coração derramado. Nós cantamos isso, me derramar. Dizer que eu sou grato ao Pai pelo que o Senhor tem feito. Está doendo, eu estou doente, está complicado. Mas o Senhor me deu a salvação em Cristo Jesus. Eu sei que se essa doença me levar, eu estarei com o Senhor. Eu fecharei os olhos aqui, mas abrirei na eternidade com o Senhor, louvando e agradecendo o Senhor. É isso que nós devemos dizer ao Senhor e ter no nosso coração. Há uma ilustração que eu achei muito interessante que já aplica para nós, irmãos. A história de Susannah Wesley. Pelo sobrenome você já consegue identificar que foi a mãe de Charles Wesley, um grande pregador, e John Wesley. Ali a respeito do movimento anglicano e metodista depois que se tornaria. E essa ilustração, ela ilustra muito bem esse princípio. Susannah Wesley, ela tinha uma casa repleta de filhos. Ela não tinha tempo, às vezes, em espaço privado para ela poder orar, para ela poder falar com Deus a sós, porque era um menino atrás do outro, era gente ali. E o que ela faz, então? Certa vez ela simplesmente puxou seu avental sobre a cabeça e criando uma espécie de um quarto secreto aonde ela buscava o Senhor. Então, quando ela fazia isso, o que os filhos entendiam? Olha, a mãe está ali no seu quarto secreto, a mãe está no momento aonde a gente não pode incomodá-la. Ela está em oração e ela não deveria ser interrompida. E olha só essa ilustração. Porque essa simples prática, irmãos, demonstra que a oração não depende de um espaço físico perfeito, mas de um coração sincero que busca a Deus em qualquer circunstância. Então, às vezes, o seu quarto de oração, sua despensa, o seu lugar secreto vai ser o banheiro, é onde você consegue fugir. Às vezes, pode ser o seu carro. Poxa, eu vou entrar lá no meu carro, vou até sair, parar num lugar e orar ao Senhor. Ali é o seu lugar secreto. O que nós devemos fazer e entender é que não é um lugar, não são coisas.
mas de fato o espiritual, o coração. Como nós estamos diante do Senhor e falando com o nosso Senhor. Certa vez, comentando a respeito disso, o reverendo Martin Lloyd-Jones, ele disse: a oração secreta é a chave para o verdadeiro conhecimento de Deus. A qualidade da nossa vida espiritual nunca será maior do que a qualidade da nossa vida de oração secreta. Ou seja, essa citação aqui, irmãos, lembra a profundidade do nosso relacionamento com Deus e está ligada ao mesmo tempo com o tempo que nós passamos. Se você quer ter um relacionamento profundo com o Senhor, com qualidade, quanto tempo você está gastando? Quanto tempo você está orando com o Senhor? Quanto tempo você está gastando para, de fato, ter esse desenvolvimento espiritual e buscar ao Senhor? Por isso, irmãos, a primeira coisa, examine suas motivações ao orar. A nossa oração, irmãos, não deve ser para homens, mas deve ser para a glória de Deus. Então, lembre-se dessa pergunta. Estamos buscando a Deus ou estamos buscando reconhecimento de homens? O que você está buscando? A segunda coisa, desenvolva um tempo secreto de oração. Assim como Cristo está ordenando seus discípulos, nós precisamos também da mesma forma de um quarto secreto, de um lugar onde nós iremos orar, falar com o Senhor. Até uma canção que várias vezes o coral cantou, a gente já cantou, né? Falar com Deus é um privilégio, faz bem para a alma. E nós, como crentes, filhos de Deus, precisamos disso. E isso pode ser em qualquer cômodo da casa. Um momento de solitude no carro ou até mesmo um período de silêncio antes de dormir. Tudo isso nós precisamos. Crie a sua estratégia. Crie diante do seu contexto. Você tem sabedoria. E, de fato, o importante é fale com o Senhor. E a terceira e última é busque a recompensa de Deus. Não dos homens. A verdadeira bênção da oração não é algo material. Seria maravilhoso eu falar para vocês. Quem ora, logo, logo a conta vai rechear. Só que o Senhor está apresentando algo que é diferente da ideia deste mundo. Não é algo material, porque a nossa vida não é aqui. A nossa vida é celeste, no céu. Então a nossa comunhão, a bênção verdadeira, a recompensa verdadeira é a própria comunhão com o Pai. Uma oração sincera nos transforma e nos aproxima dele. Então, pergunta para a nossa reflexão. Se na nossa vida de oração fosse medida apenas pelo tempo que passamos a sós com Deus, como estaria a nossa oração, a nossa comunhão com Ele hoje? O tempo que você gasta durante a semana, durante o dia, orando a Deus, computa e vê. Ela está realmente uma vida de oração com qualidade? Com qualidade mesmo que você fala assim, olha, eu estou orando muito, eu estou buscando muito a Deus. Às vezes, se você for computar, você vai se assustar. Às vezes não vai dar nem uma hora durante a semana inteira. 7 dias, nem uma hora, nem meia hora. Precisamos, irmãos, acordar para isso, porque é um privilégio e é extremamente importante. Mas como podemos nos achegar, então, a Deus corretamente com oração? Então, nós vimos que a oração que agrada a Deus, antes da gente aprender o Pai Nosso, meditar, eu preciso compreender, não o porquê, mas como eu vou agradar ao Senhor. Eu vou buscar a glória de Deus, é a primeira coisa. Eu busco a glória de Deus, eu não busco reconhecimento humano, eu busco comunhão. É isso que é uma oração que agrada ao Senhor. E a segunda e última ideia que nós temos é a oração como expressão de dependência de Deus. A oração como expressão de dependência de Deus. Versículos 7 e 8. Após, então, Jesus ensinar sobre a importância da oração secreta, Jesus dá mais uma advertência. Acompanhe comigo. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lo peçais. Agora, Jesus nos alerta contra o uso de repetições vazias na oração.
Basicamente, Jesus ele está falando, olha, há uma prática comum no nosso tempo. Uma prática não só comum, mas uma prática de origem pagã. Jesus ele está escancarando isso na sua época e, por que não, na nossa também. Pessoas que oram e acham que fazendo aquelas orações longas, só para repetir coisas, só para falar por falar, Deus vai fazer alguma coisa. Isso era a ideia pagã. A palavra grega aqui que a gente vê sobre essas vãs repetições que Jesus está usando e os discípulos entendem muito bem, pode ser também traduzida, em vez de ser vãs repetições, pode ser também tagarelar inutilmente ou balbuciar palavras sem sentido. É isso que Jesus está falando. Olha, quando você for orar, não fica falando asneira, não. Não fica falando coisas sem sentido. Seja direto, fale com o Senhor. O Senhor é pai. Fale como se você estivesse falando com seu pai, com sua mãe. Com respeito, é claro. Por isso que um crente, um discípulo do Senhor, ele entende muito bem, ele sabe que não vai tratar de qualquer forma a Deus. Por quê? Da mesma forma que ele respeita um pai, ele respeita uma autoridade, com o Senhor vai ser muito maior, porque é o próprio Deus. Então, é com reverência, mas intimidade ao Senhor. É como se fosse aqui Jesus explicando, e com certeza fazendo uma alusão até do profeta Elias, com aqueles profetas de Baal, aonde eles começam ali se machucar, rodear para que o Baal mandasse fogo, Baal mande fogo, e eles ficam repetindo várias vezes. Ou seja, Jesus está falando, ó, lembra só, no Antigo Testamento, esses povos pagãos que estavam ali no nosso meio, eles agiam dessa prática, faziam assim. Por que um filho de Deus fará assim? Assim como Elias, ele não repetiu, ele só orou, Senhor, mostre fogo, derrama, mostre que eles possam conhecer que o Senhor é Deus. E isso aconteceu. Então, esse termo, ele descreve, irmãos, uma oração mecânica, essa arte de tagarelar inutilmente. Uma oração que você já decorou, que faz anos que você repete, mas não tem envolvimento do coração e apenas uma repetição automática. Então, aqui no mundo grego, os judeus também daquela época, eles achavam que, como pagãos, eles pegassem e repetissem ali para Zeus, para Hades, para o que for. Repetindo e repetindo, eles iriam entender. Pensando que essas palavras ali seriam ditas e entendidas da melhor forma. Jesus, porém, ensina o quê? Que Deus não é convencido pelo volume das palavras, mas pela sinceridade do coração. Ou seja, não tem como você convencer o Senhor. Não tem como você mudar o coração de Deus. Você pode orar 2 horas sem parar, mas a vontade de Deus é que vai ser feita. E qual que é o motivo aqui que Jesus está explicando para os seus discípulos? O motivo que Deus já conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. E às vezes você pode ser até engraçadinho, né? Dizendo assim, poxa, então para que eu vou orar, né? Porque se Deus já sabe antes de eu pedir, por que eu vou orar então? Aí nós vemos aqui que isso não significa que a oração seja desnecessária, mas que ela deve ser um ato de dependência de Deus e não informação. A oração, você está se derramando diante de Deus, falando, Senhor, aqui está a minha causa, Pai. Você não está informando Deus. Tá, calma aí. Deixa eu pegar uma caneta, um papel e anotar. Deus já sabe. Mas o Senhor, Ele quer, de fato, que nós possamos nos derramar diante dEle, dizendo, Senhor, o Senhor já sabe. O Senhor sabe o que está acontecendo na minha vida, na minha casa, o que eu preciso, o que eu necessito. Mas eu estou aqui, ó Pai, para dizer que eu dependo de Ti. Eu necessito do Senhor. Eu preciso dizer ao Senhor, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor sabe, o Senhor vai me dar sabedoria, e eu necessito e eu preciso do Senhor. Então, oramos não para informar a Deus, mas para nos humilhar diante dele e reconhecer uma total necessidade. Certa vez, Martinho Lutero ele foi questionado, um grande reformador, né? Primeiro ali, cisne da reforma, um homem que, de fato, aconteceu ali todo aquele impulso da reforma protestante para que o povo pudesse ter acesso, como nós temos acesso à palavra de Deus.
Ele foi questionado sobre como ele conseguia realizar tantas tarefas no ministério dele, diárias. Como que você consegue fazer isso? Você está dando aula, você prega, você visita, você faz todas essas tarefas. E a sua resposta foi surpreendente, irmãos, porque eu não imaginava essa frase. Ele disse assim: tenho tantas coisas para fazer hoje que preciso passar ao menos 3 horas em oração. Ou seja, imagine Lutero aqui, como um pensamento humano, às vezes ele poderia ter dito assim: quanto mais eu estou ocupado, então Deus sabe que eu estou muito ocupado, por isso então que eu não vou orar. Então, Deus, risca aí, passa o pano para mim, porque o Senhor sabe o tanto de coisa que aconteceu, então eu não preciso. Mas Lutero, ele compreendia diferente. Esses homens aqui, eles compreendiam diferente. Que quanto maior a carga, maior a necessidade de depender de Deus. E isso, irmãos, contrasta com essa mentalidade dos pagãos relacionados por Jesus. Ou seja, os pagãos, eles entendiam o seguinte, que quanto mais eu repetisse, falasse, o Senhor ia comprovar minha oração, aqueles senhores ali que nem resistem, iam ouvir, então iam conceder as bênçãos. Lutero, assim como vários homens reformadores e homens do Senhor, mulheres do Senhor, eles entenderam que a oração não deve ser um ato mecânico, mas uma necessidade vital. João Calvino, grande reformador também, escreveu, ao comentar sobre esse texto, o seguinte: a oração não é para informar a Deus sobre algo que ele não saiba, mas para despertarmos em nós mesmos o desejo de buscá-lo com fé. Ou seja, a oração não é para mudar o coração de Deus, a oração é para mudar o seu coração. Você ora dizendo: Senhor, eu dependo de ti, ó Pai. É uma atitude de fé. Eu compreendo, ó Pai, que eu não entendo das coisas e eu compreendo que eu necessito do Senhor. Por isso que Calvino enfatiza que a oração é mais para o nosso benefício do que do benefício de Deus. Ele já conhece as nossas necessidades, mas Deus deseja o quê? Que eu e você possamos nos aproximar com confiança e humildade. E há 3 coisas aqui que eu quero aplicar aos irmãos. Evite orações vazias e mecânicas. Nós devemos refletir, irmãos, constantemente. Será que as nossas orações, será que a minha oração já não está automática? Será que quando alguém pede assim, de oração de supetão rápido, o que eu vou falar para Deus? Apenas palavras decoradas, sem envolvimento do coração algum? Segundo, ore com consciência e sinceridade. O mais importante não é a quantidade de palavras, mas a verdade e a fé por trás delas. Jesus nos ensina que orações curtas e sinceras são muito mais eficazes do que longos discursos mais vazios. E o terceiro é: reconheça sua total dependência de Deus. Se Deus já reconhece todas as nossas necessidades, irmãos, por que oramos? Porque a oração é um ato de rendição, um lembrete constante que não podemos viver. Então, se alguém questionar você, porque você ora, porque você fala com o Senhor, porque fala assim: olha, eu não tenho força. É um ato de rendição, eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor e eu não posso viver sem Ele, por isso que eu preciso constantemente falar. E nós somos aquilo que nós consumimos, você é aquilo que você adora. Se você tem mais tempo separado com isso daqui, com o celular, você já está identificando o seu Deus. Você está identificando aonde você deve separar, desligar e encontrar um lugar secreto para orar ao Senhor. E uma reflexão: se analisássemos nossas orações recentes, encontraríamos nela sinceridade e dependência de Deus? Sinceramente. Ou apenas repetições vazias? Por isso, irmãos, ao concluirmos, vemos aqui, diante dessa reflexão sobre como agradar a Deus, como orar para agradar a Deus, nós precisamos de uma relação de intimidade com o Senhor. E Jesus, ele nos ensina: olha, não faça dessa forma de hipocrisia, como um ator. Faça com sinceridade. Busque o Senhor falará com você. Você encontrará o Senhor. Por isso que nós aprendemos a oração que agrada a Deus.
oração que vem do coração, e não de boa oratória. A segunda coisa, a oração ela é a expressão de dependência de Deus. Se eu oro, eu dependo do Senhor. E às vezes, nosso orgulho, nossa vaidade faz com que nós não dependemos de ninguém, né? Poxa, eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter liberdade da família, eu quero ter liberdade de tudo. Só que o Senhor fala, bem, você pode até ter, mas de fato, o seu coração jamais terá paz. Porque você só terá paz quando você depender de mim, buscar e se prostrar diante de mim. E como está, então, irmãos, a sua vida de oração? Pense, como está a minha vida de oração? Você tem buscado a Deus no secreto ou orando apenas pela formalidade? Ah, eu venho na igreja, às vezes tem que orar, alguém pede uma oração, então eu oro. Suas palavras são cheias de fé e sinceridade ou são apenas repetições? Você tem experimentado uma comunhão real com Deus ou você sente que sua vida espiritual está estagnada? Então, pense nisso, irmãos. Primeiro, reavalie a sua vida de oração. Tenha esse tempo de avaliar como está a minha vida de oração. Segundo, ore com um coração sincero. Terceiro, torne a oração como uma prioridade. Assim como um casamento que nós vimos lá no começo, na introdução, um casamento saudável, ele precisa de uma comunicação constante. Nossa relação com Deus só cresce quando nós dedicamos tempo para falar com Ele e ouvir a sua voz através da palavra. Que de fato, irmãos, o Espírito possa despertar no nosso coração, em nós, um coração sedento, um coração que busca o Senhor e aprende a orar com a fonte, com Cristo Jesus. Amém? Vamos ter esse tempo de oração silenciosa. Fale com o Senhor. Se sua oração está fraca, hoje é o tempo para você reavaliar sua vida e firmar um propósito com o Senhor. Se você não está tendo comunhão com o Senhor, não está buscando o Senhor, hoje é o dia. Dizendo, Senhor, eu quero ser teu, eu quero buscar a ti. Fale com Ele. Senhor, ouve a oração do seu povo, ó Deus. Nós temos muitas vezes, ó Pai, dificuldade de falar com o Senhor. Muitas vezes nós temos dificuldade, ó Deus, de buscar o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Às vezes nós, atolados por uma rotina que nós mesmos fazemos e replicamos, porque achamos que assim será melhor para a nossa família, para a nossa vida, nós nos esquecemos da prioridade, daquilo que é principal, daquilo que é vital para a nossa vida, que é falar com o Senhor, que é orar, que é buscar o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, que cada irmão aqui, cada um aqui possa compreender a necessidade de orar. E de orar com sinceridade, não buscando aplausos, ó Pai, mas buscando o Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, fale conosco, ó Pai, nos instrua. Que não fique somente hoje, ó Pai, mas se perdure para todo sempre até a sua volta. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.